das mais expressivas sobre o assunto, mas estamos juntos há 10 anos militando nos movimentos sociais, então acho que é possível fazer uma contribuição e iniciar esse debate. Para falar de reforma política, nós precisamos falar um pouco do que é política e por que nós queremos reformá-la. Política é a arte e a ciência do bem comum. Política é onde nós nos reunimos e construímos algo que regule as nossas relações e seguindo alguns critérios. O bem comum tem um critério que embasa o bem comum. E é uma vida plena, uma vida digna, para que todos tenham dignidade. Essa é a função do Estado. O Estado tem uma função de regular a ofensiva de um sistema opressor para não deixar que ele extingua o oprimido. Então o Estado tem essa função de regular e por isso que ele tem a função de justiça, de ser justo. Então o Estado tem essa função. E como funciona o Estado? O Estado ele tem uma concepção, ele tem uma ideia, que são a ideia das nossas relações. Essas ideias se transformam em leis, e essas leis que são um arcabouço jurídico que vão caracterizar o nosso Estado. Então o Estado brasileiro tem as suas características, né? É um Estado que está lá na Constituição, que defende saúde pública e de qualidade, que dá direito à saúde pública. Antes da Constituição de 88 não era como está hoje. Essa semana estive no Ministério Público, numa atividade de homenagem a um grande político brasileiro, que foi o Plínio de Arruda Sampaio. E nessa homenagem, o Ministério Público dizia a importância, porque antes da Constituição de 88, o Ministério Público era muito mais limitado. Hoje ele tem uma atuação muito maior. O nosso palestrante mor chegou aí, o Moroni, convidá-lo para já vir à mesa. E estou falando para o pessoal que estou com uma tarefa difícil, que é segurar a onda enquanto você chegava, viu? Então, o Ministério Público fazia uma homenagem porque diz que a partir da Constituição de 88, as prerrogativas do Ministério Público é o que é hoje porque foi pensado e foi transformado em lei. Então ele pode ter um poder muito maior de ampliação, o espectro de atuação dele é muito mais amplo do que era antes da Constituição de 88. Essa mesma Constituição, ela garante educação, é um direito de todos nós, é um direito nosso, moradia, enfim, ela tem uma série de características que essas características, elas privilegiam ou priorizam o bem comum, a vida humana em última instância, ou em primeira instância, né? E será se é isso que acontece na prática? Será se todo brasileiro e toda brasileira tem acesso à justiça gratuitamente e de maneira efetiva? Será se todos nós temos acesso à saúde pública de qualidade? Será se todos nós temos acesso à moradia? Talvez nós que estejamos nesse ambiente aqui, sim. Mas não é a realidade da grande massa da população brasileira. E é por isso que nós precisamos reformar esse sistema. Eu costumo dizer, aqui talvez não seja o fórum adequado,
mas nas formações que eu faço, que é dentro da Igreja Católica, eu costumo dizer que nós estamos num sistema de morte, num sistema excludente, que gera exclusão. E o nosso sistema tem nome. Nós vivemos num sistema ao qual o Estado brasileiro é submetido, que é o sistema capitalista. E é nossa obrigação vir denunciar isso a todo tempo. Porque é um sistema que prioriza ganhar dinheiro em detrimento da vida, não é o sistema que nós defendemos. E fica muito contente de ver uma igreja itinerante que se movimenta, inclusive com um Papa que no seu último documento denunciou claramente isso. É um sistema que gera morte, porque o capitalismo, a lógica dele é acumular e reter capital até esgotar tudo, inclusive as nossas vidas. É por isso que estão matando jovens negros na periferia. É por isso que tem encarceramento em massa. O Brasil já é um dos países que mais tem encarceramento, mais tem prisões. E não é verdade que as coisas estão todas boas. E esse debate é tranquilo nós fazermos. Há um momento recente de que os brasileiros e as brasileiras tiveram mais acesso a crédito, puderam consumir mais, mas segurança pública como que está? Todo mundo sai tranquilo na rua? Então esse é o sistema que nós precisamos reformar. Nós precisamos que, quando a gente fala da reforma política, qual é o central desse debate? Porque é uma série de reformas que são necessárias serem feitas no Brasil. O Dom Simão falou muito bem aqui. Nós precisamos fazer reforma agrária, reforma urbana, reforma no sistema de educação, de ensino. Uma série de reformas que elevaria o Brasil a outro patamar de país, de nação. Romperia com essa dependência que ele tem externa de grandes potências. Então, quando a gente fala de reforma política, a gente não está falando só de eleições. E esse é o primeiro ponto que eu acho que dá para a gente fazer um debate aqui, e o Moroni é especialista em falar nisso, ele vai discorrer bem disso. Nós estamos falando em exercício do poder. O poder é de quem e para quê? O poder é do povo e será exercido em benefício do povo, ou o poder é de um grupo de pessoas muito reduzidas, ricas, que financiam as campanhas eleitorais, e quando os parlamentares lá que se elegem, financiados por esses grandes grupos econômicos, eles vão defender o povo ou vão defender os seus financiadores de campanha? Quem dá dinheiro, empresa que dá dinheiro, ela não dá dinheiro por ideologia, porque a empresa vive de lucro. A empresa não vai dar dinheiro de maneira significativa para que seja feito, para que um parlamentar vá lá e faça aquilo que é bom para o povo, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, aquilo que é bom para o povo contraria os interesses dos grandes grupos econômicos. Então esse é um outro ponto, que é a democracia representativa, né, que a gente precisa. Um ponto a mais que eu acho que é... Outro dia eu fui numa paróquia e o padre falou para mim o seguinte: Daniel, reforma política é um assunto complexo, então você precisa falar de maneira que dê para fazer um debate bastante amplo, sem vícios de linguagem. Falei, tudo bem, padre, vamos fazer um esforço. Daí eu perguntei para as pessoas, tinha uma série de mães e pais naquela paróquia, e eu falei aqui, qual pai e qual mãe que já não ficou refém de uma situação muito difícil, que é o seu filho de 5, 7 anos, ou menos, ou mais, pedir para comprar um brinquedo, um videogame que às vezes custa R$4.000, e fica refém dessa situação. Por quê? Porque nós temos um sistema de comunicação de massa
que está a serviço dos grupos econômicos, e a mensagem que ele passa diuturnamente é uma mensagem que molda o comportamento das pessoas e, em geral, direciona para consumir. Só que a vida não é só consumo. Aliás, consumo deveria ser uma das características menores. Quantos pais e quantas mães ficaram refém dessa situação? Para dizer uma situação. Se a gente quiser aprofundar o debate, os grandes meios de comunicação já elegeram presidente da República aqui no Brasil. Já destituíram, né, com a força que tem de indução pela mensagem que passa, de formatação e indução do comportamento das pessoas. E não sei se todos sabem, são concessões públicas, então são do povo, não são desses grupos econômicos. Recentemente saiu na Forbes, a família mais rica que tem no Brasil é a família Marinho, que é da Rede Globo de televisão. Então são grupos que nós chamamos de plutocracia, que mandam no país, que pegaram uma Constituição que tem partes boas, algumas partes não tão boas, e submeteram à lógica deles. Por quê? Porque nós vivemos num país segregado, onde há democracia para ricos, mas não há para pobres. Onde a justiça é muito rápida e eficaz para quem tem dinheiro, e muitas vezes lenta, ou na maioria das vezes lenta, para quem não tem. Nós vemos vários escândalos de desvios milionários de dinheiro, escândalos de corrupção, enfim. E às vezes a sensação que nós temos é de impunidade, porque tem foro privilegiado, uma série de caracterizações que beneficiam aqueles que têm o dinheiro, que têm o poder na mão. E agora, no estado de São Paulo, tem até tribunal paralelo de crime organizado. Ele que julga e decide, inclusive, se mata ou não. Isso está na mídia aí, é só procurar, não tem novidade no que eu estou falando. Então, para resumir, e para que o Moroni possa nos falar aqui, a reforma política que nós defendemos, ela tem 5 eixos, ou cinco eixos que se desdobram em várias propostas, né? Que é a democratização dos meios de comunicação de massa, para que todos nós tenhamos acesso, a democracia participativa, que é dos conselhos, né? Conselhos de direitos da criança, conselhos de assistência social, conselhos tutelares, para que possamos participar. Isso tem um eixo. Democracia direta, que é a regulamentação do artigo 14 da Constituição é que nós possamos fazer plebiscito, referendo, iniciativa popular. Só para vocês terem uma ideia, para constituir um partido, você precisa de 500 mil assinaturas. Para fazer um projeto de iniciativa popular, com o que o Zezinho falou aqui, precisa de 1.500.000 assinaturas. E com alguns critérios que ainda dificultam mais. Para fazer uma lei, você tem que ter mais força política do que fazer um partido. Tem algo errado aí. Democracia representativa, que é essa que nós votamos. Nós precisamos mudar isso, a forma como é feito isso, porque do jeito que está hoje beneficia só os grandes, que eu nem chamo nem de financiadores, chamo de investidores de campanha, porque eles põem dinheiro lá para ter retorno. Essa é a verdade. E a transparência e democratização do sistema de justiça ou judiciário, né? Então, mudando esses 5 eixos, e há estratégias que são complementares, como o projeto de iniciativa popular e a Assembleia Constituinte Exclusiva, o plebiscito, que o Moroni vai falar daqui a pouco, se a gente conseguir, num período médio, mudar esses 5 eixos, nós vamos mudar o exercício do poder. O poder deixará de estar na mão de poucos e passará a estar na mão da população, do povo. E a partir daí, nós teremos condições de emplacar uma série de reformas que nós queremos. Reforma agrária, reforma no sistema de ensino. E esse conjunto de reformas
vai apontar para um outro Brasil, para uma outra nação, construída por nós, que somos o povo brasileiro. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao professor Moroni, nós agradecemos aí ao Daniel Monteiro, Daniel Lima, que já antecipou, até porque eles trabalham juntos, já antecipou um pouco do que o Moroni vai estar falando. Nós registramos aqui a presença do José Antônio de Oliveira, da Voz do Vale, do pastor Luiz Timóteo, da Igreja Luterana, que é membro do outro grupo também, do padre Sérgio Henrique, que está presente, do Reinaldo Nunes, vereador pelo PT em Assis, do José Fernandes, candidato a deputado estadual por Assis, do José Luiz Garcia, vereador em Assis, e do Valdir Silveira, do Partido dos Trabalhadores em Paraguaçu Paulista. Então, agora, nós passamos a palavra para o professor Moroni. Boa noite a todos e a todas. Desculpe o atraso. Bom, inicialmente agradecer o convite formulado para mim participar desse debate aqui sobre a reforma do sistema político. Como eu perdi a fala do Dom Simão, do Zezinho e do Daniel, talvez eu possa repetir algumas questões, peço de antemão desculpas se isso acontecer. Bom, eu sou José Antônio Moroni, eu sou de uma organização que existe há 35 anos, que fica em Brasília, INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que foi fundada em 79. E vai fazer 35 anos agora, dia 19 de agosto, né? E como represento o INESC na plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Então, as ideias, as questões que eu vou apresentar aqui, não são ideias ou proposta elaborada na minha cabeça, mas é de um coletivo de organizações, movimento e pessoas que há mais de 10 anos discute esse tema da reforma do sistema político. Então, eu vou procurar ser o mais fiel possível a esse coletivo todo que está produzindo essas propostas ao longo de mais de uma década. Bom, primeiro, geralmente, quando se fala em reforma política, tanto nos meios de comunicação, nas próprias universidades, na academia e de maneira geral, logo vem na nossa cabeça a questão eleitoral, da reforma eleitoral. Reforma do sistema político também é reforma do sistema eleitoral, mas não é só isso. É bem mais do que reforma das regras eleitorais, que são importantíssimas, como nós vamos ver para frente. Então, quando nós estamos falando em reforma do sistema político, por isso que a gente fala reforma do sistema político, até para se diferenciar dessa questão da reforma política, entendida como reforma do sistema eleitoral, nós estamos falando basicamente da questão do exercício do poder, que uma parte o Daniel colocou, né? A nossa sociedade, ela é estruturada em cima das desigualdades, seja da desigualdade econômica, da questão da desigualdade racial, de gênero, etc. O nosso sistema político, ao mesmo tempo que reflete essa desigualdade, é fruto dessa desigualdade, também é um mecanismo para perpetuar essas desigualdades. Então, é quase como um espelho. Então, ele reflete essa desigualdade e, ao mesmo tempo, é uma estrutura que é colocada a serviço de continuar reproduzindo essas desigualdades. E uma das desigualdades presentes é justamente o exercício do poder, dos espaços de poder, né? Então, nós temos um sistema
político, isso não é de agora, desde, entre aspas, do nosso descobrimento, que ele é aquilo que o professor Fábio Comparato diz, que é uma democracia sem povo. Né? Quer dizer, nós temos um sistema político que ele não está alicerçado na soberania popular, na vontade popular. E nós temos muito poucos instrumentos de expressar a vontade popular, né? De maneira institucionalizada e tal. Né? Então, nós temos um sistema político que, apesar da nossa Constituição dizer que todo poder emana do povo, e o povo pode exercer de maneira direta ou através dos seus representantes, nós temos poucos instrumentos de exercício dessa soberania popular de maneira direta. É muito mais através da representação. Isso faz com que nós temos esse formato de democracia sem povo, que não está alicerçado na soberania, e se não está ali, se é uma democracia que não está alicerçada na soberania popular, ela está alicerçada onde? No nosso caso, no poder econômico. No nosso caso, no poder econômico. Então, quando nós falamos em reforma do sistema político, a gente está falando do exercício do poder. Nós estamos falando de quem tem o reconhecimento e os instrumentos para exercer o poder, que mecanismo nós temos para exercer esse poder, ou mecanismo que nós temos para controlar o próprio poder. E tem que ter mecanismo de controle do poder. Numa sociedade que é baseada na desigualdade como é a nossa, esse exercício do poder também é desigual. Então, uma primeira pergunta que nós precisamos fazer num debate sobre a reforma do sistema político é quem tem o poder de exercer o poder. Quem tem o poder de exercer o poder na nossa sociedade? Isso é uma primeira questão. Então, quando a gente fala da questão da reforma do sistema político, nós estamos falando de quem tem o reconhecimento e os instrumentos para exercício desse poder. Né? Baseado nessa pergunta que parece fácil de ser respondida, mas não é, que esse conjunto de organizações, movimentos, há mais de 10 anos elaboraram um conjunto de propostas e estratégias, né, que foram esses 5 eixos que o Daniel colocou, da democracia direta, da democracia participativa, da democracia representativa, da democratização da informação e da comunicação, e a democratização do poder judiciário do sistema de justiça. Né? Então, foram esses 5 eixos que estrutura essa primeira abordagem sobre esse exercício do poder e quem que tem o poder de exercer o poder na nossa sociedade. Baseado nessa leitura e nesse conjunto de propósitos, a gente vai detalhar melhor, que várias organizações, até bem mais amplo que a plataforma, vamos dizer assim, consensuaram 2 grandes estratégias para enfrentar a questão da reforma do sistema político. Né? Que uma é a iniciativa popular pela reforma política democrática e eleições limpas, e a outra o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana. Então, foram essas 2 estratégias. Elas são diferentes, mas não antagônicas, e a gente vai ver que elas se complementam num determinado momento. O que é uma iniciativa popular? Algumas das pessoas que aqui estão, com certeza, devem ter participado da questão, ou têm conhecimento, da iniciativa popular de eleições limpas. Foi uma iniciativa popular, que é um instrumento previsto na nossa Constituição, como instrumento de democracia direta, que possibilita à cidadania, portanto, a soberania popular, apresentar uma proposta de lei ao parlamento. Então, isso que é uma iniciativa popular. É um instrumento definido na nossa Constituição como instrumento de democracia direta,
aonde a soberania popular pode se expressar com uma proposta de lei ao parlamento. Tá? Então, a iniciativa popular é isso. Mas, na iniciativa popular da reforma política democrática, eleições limpas, que é essa que a gente está coletando assinaturas, que vão ter uma semana intensificando, que é a primeira semana de setembro, a gente trabalha sobre 2 eixos. Um é o fortalecimento da democracia direta e outro é o aperfeiçoamento da democracia representativa. Dentro de um determinado limite. Qual que é esse limite? É o limite dado pela nossa Constituição. Por exemplo, uma iniciativa popular, ela não pode apresentar proposta constitucional. Então, quando nós elaboramos o conteúdo da iniciativa popular, a gente não pode apresentar questões que envolvam mudança constitucional. Por exemplo, independente se a gente é a favor ou não, toma como exemplo, o voto obrigatório é constitucional, está na nossa Constituição. Então, uma iniciativa popular não pode propor o fim do voto obrigatório. Outro exemplo, tem muitos grupos, muitas organizações que defendem o fim do Senado, que não vê qual que seria a função do Senado. Não pode ser uma iniciativa popular que vá propor o fim do Senado, porque isso está na Constituição. Então, com esse limite, que não poder apresentar propostas de mudança constitucional, que nós elaboramos o conteúdo da iniciativa popular. Quem toca a iniciativa popular chama Coalizão pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, que tem uma executiva. Nessa executiva está a CNBB, a OAB, a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é o movimento que elaborou todo o Ficha Limpa. Tá? Então, essas 4 organizações são da executiva da coalizão. E tem mais de 100 outros movimentos e organizações que participam da coalizão. Então, quem organiza a iniciativa popular é a coalizão que tem essas 4 organizações na executiva. Qual que é o conteúdo da iniciativa popular? Fortalecimento da democracia direta e o aperfeiçoamento da democracia representativa. Então, agora eu vou trabalhar a questão de conteúdo, mas colocando algumas informações de como é hoje e por que a gente está propondo alteração. Tá? Então, como que é hoje e por que a gente está propondo alteração. No que trata da democracia direta, a nossa Constituição, que é o artigo 14 da Constituição, cria 3 instrumentos de democracia direta: plebiscito, referendo e a iniciativa popular. São esses 3 instrumentos que a nossa Constituição criou como instrumento de democracia direta. Qual que é o problema, tanto da Constituição como na regulamentação que foi feita em 98? São instrumentos de democracia direta, mas que não estão na mão da soberania popular. Por exemplo, nós não podemos convocar plebiscito e referendo. Só quem pode convocar plebiscito e referendo é o próprio parlamento. Então, quem tem o poder de convocação? O parlamento. Tanto o plebiscito é quando você é convocado para decidir sobre uma questão. Vamos dizer, usar um exemplo, você quer que o Brasil seja monarquia? Sim ou não? Então, o plebiscito é sim ou não. Né? Não tem uma lei ainda. Então, baseado no resultado desse plebiscito, o parlamento tem que fazer a lei. Se tiver um plebiscito consultando sobre se nós queremos que o Brasil volte a ser monarquia e ganhar o sim para ser monarquia, o parlamento vai ter que fazer uma lei dizendo que o Brasil é monarquia e vai ter que dizer quem que é o rei, quem que é a rainha, qual que é a família, brincando, né? Então, isso é um plebiscito. O referendo é quando você
o parlamento convoca para que a gente decida se um determinado artigo de uma lei já aprovada, já votada, ou o conjunto da lei, o todo da lei, vai valer ou não. Se o povo falar que não, aquela lei não vale. Por exemplo, quando teve o referendo do desarmamento, aquela que o sim ou não. Foi um referendo. Tinha uma lei, era um artigo da lei que falava sobre a comercialização de armas, que o povo decidiu que deve ter comercialização de armas. Então, esse é o referendo. Tá? Qual que é o problema de como está? Além de só o parlamento poder convocar plebiscito e referendo, o parlamento convoca sobre o assunto que ele quer, no momento que ele quer. Elabora a pergunta do jeito que o parlamento quer. Quem tem o poder de fazer a propaganda são duas frentes parlamentares. Uma que defende uma coisa e a outra que defende a outra coisa. Então, novamente, se joga para dentro do parlamento. Então, o parlamento convoca, elabora a pergunta, faz a propaganda. O que sobra para nós? Ir lá votar no dia. Então, um instrumento da democracia direta que é jogada para dentro, foi jogada para dentro da lógica da democracia representativa, dando todo o poder à representação. Nesse sentido, reproduz o mesmo modelo do nosso processo eleitoral, do qual a maior expressão é quando a gente vai votar. Tá? Então, esse é um problema. É uma questão, mas que a gente não consegue resolver por uma iniciativa popular, porque está na nossa Constituição. Então, o que a gente propôs dentro dessa iniciativa da coalizão? Que determinados temas, determinadas questões, só podem ser decididas através de plebiscito e referendo. Nesse sentido, a gente está tirando o poder da representação. E estamos passando esse poder para a soberania popular. Em outras palavras, a gente está dizendo que quando eu escolho a minha representante, eu não estou passando todo o poder para eles. Eu não estou delegando todo o poder, estou dizendo, tem coisas que você vai poder decidir em meu nome, isso é a representação, e tem coisa que eu vou decidir. Que questões são essas que nós colocamos na iniciativa popular da coalizão? São várias questões, desde privatizações, concessões de bens públicos. Por exemplo, teve recentemente a questão do leilão de Libra, que é toda a questão do petróleo, do pré-sal e tal. Né? Isso, alguns dizem que é concessão, não é privatização, mas independente desse debate, na nossa proposta, quem que devia estar decidindo sobre isso éramos nós. Porque tem impacto nas nossas vidas e nas vidas futuras. Conjunto de grandes obras. Por exemplo, aquele conjunto de hidrelétricas na Amazônia, a transposição do Rio São Francisco. Quem que decidiu sobre isso? Que tem impacto nas nossas vidas e nas vidas futuras. Então, são as privatizações, concessões, grandes obras que têm impacto nas vidas das pessoas e nas vidas futuras. A questão de megas eventos. Por exemplo, nós tivemos a Copa, vamos ter a Olimpíada. Quem decidiu que a Copa tinha que vir para o Brasil? Quem que decidiu isso? Sabe? Então, tem algumas questões que na nossa proposta a gente diz, olha, quem tem que decidir é o povo. Que vai decidir se vamos colocar recurso nisso aqui, na verdade, também é um debate de aplicação do recurso público. Nós vamos decidir que vamos colocar recurso aqui ou lá. Uma outra questão que a gente propõe na nossa proposta, na iniciativa popular, a definição dos salários
de parlamentares, presidente da República e ministro do STF. Estamos falando na esfera federal. Hoje, quem define é no final da legislatura, por exemplo, esse ano, no final dessa legislatura, vai definir os próximos salários dos parlamentares, do presidente da República e dos ministros do STF para os próximos 4 anos. Qual trabalhador que tem o poder de definir seu próprio salário? A representação, em resumo, tem que prestar conta para quem o elegeu. Então, quem tem que definir também quanto vão ganhar esses representantes, nada mais legítimo que a própria população define. Esse modelo de plebiscito e referendo não é uma coisa nova em muitos países. Em muitos países. E não é impossível de ser implementado. Por exemplo, a Suíça, pegando um exemplo, a Suíça, eles têm, durante o ano, vários plebiscitos e referendos.